Olá, bom dia, Padre João Olá. Ladeira. Como é que está Angola? Angola está boa, estamos tranquilos, independentemente da pandemia, né? Estamos aqui a ter um outro modo de vida, né? Um outro modo Completamente de diferente. missão, e então torna-se um pouco interessante, mas também desafiante, né? Exatamente. É algo novo para todos nós, e então tínhamos que mudar toda A a logística da nossa vida. panorama de fazer as coisas, não é? Bem, Mas aqui estamos. Eu, para apresentar um bocadinho o Padre João Ladeira, é assim: o Padre João Ladeira é missionário do Verbo Divino em Angola, é angolano, e com quem eu já tive o prazer de fazer algumas missões de voluntariado, que foram espetaculares e interessantes, mas eu acho que era mais importante o Padre João Ladeira apresentar-se. Já estava com saudades desse sorriso, a sério. Apesar das adversidades, esse sorriso está sempre aí presente. Se calhar era bom era apresentar-se um bocadinho, Padre João Ladeira. Como já dizias, eu sou o padre João Ladeira Antônio, não é? Sou épia, sou missionário do Verbo Divino, nasci há 46 anos e já estou na congregação dos missionários do Verbo Divino há mais de 26 anos, não é? Fiz os meus estudos, alguns estudos teológicos no Ghana, e depois voltei para Angola como missionário e fui ordenado há 16 anos. Então já é uma caminhada feita, né? Muito grande. E a primeira missão minha foi na Lunda Sul, na Arquidiocese de Saurimo, concretamente no município de Cacolo, aí onde comecei os meus primeiros passos, não é? Dedicado à missão. E onde tivemos o prazer de estar juntos também. E foi um prazer, sim, foram 2 anos de experiência, né? Do voluntariado lá com um grupo Como tão, o tão grupo de diálogos. interessante, né? Que era o grupo Exatamente. Diálogo, não é? E tivemos experiências inesquecíveis, não é? Inesquecíveis, que ficam para a vida. É, e É ficaram bem dessas marcadas e experiências. gravadas, não é? Exatamente, eu acho que um dia destes temos que nos juntar e fazer um livro sobre as nossas histórias de vida. Mas É sobre verdade, exatamente as nossas aventuras, as aventuras. nossas experiências. Diga-me só uma coisa, ah, algumas experiências, e acho que essas é que são interessantes mesmo para as pessoas que nos estão a ver, hum, algumas experiências que foram marcantes para si, pessoalmente, ou até em grupo, ou com voluntários, ao longo destes anos que já tem de grandes experiências eclesiasticais. São tantas experiências que eu sempre procurei definir a missão, não é, como consciência, responsabilidade e, acima de tudo, entrega e dedicação, não é? Para mim é sempre a perspectiva de uma missão, não é? E eu me lembro, não é, quando cheguei na missão de Cacolo, não é? Era tudo novo para mim, independentemente de estar no mesmo país, mas era uma experiência nova, não é? No sentido que tinha primeiro que me adaptar à realidade da língua do povo, os costumes próprios daquele povo, não é? E depois também aqueles desafios de irmos realmente onde muitas das vezes ainda não se fez sentir a palavra de Deus, não é? E Que são as aldeias então longínquas. são experiências que realmente marcaram toda a minha vida e determinaram também, não é, o meu ser missionário, não é? Então conte-nos lá uma que Por tenham marcado, exemplo, se não calhar é, pessoalmente. assim experiências mesmo bem marcantes, não é? Eram aquelas experiências que, por exemplo, percorríamos 80 quilômetros para uma comunidade, não é, de base, Sem e estradas. encontras simplesmente duas famílias. Exato. Quer dizer, é dois casais e talvez um ou dois filhos, não é? Agora imagine o sacrifício com as estradas difíceis, o acesso, e de repente se deparas com 4 pessoas ou 5 ou 6 pessoas, não é?
Então, quer dizer, por uma parte pode se tornar um pouco desconfortável, não é? Frustrante, mas também por outra é gratificante, né? Porque na realidade você sente que independentemente daquilo que foi não é, o percurso, as dificuldades, mas encontras aquela alegria nas 4 ou 5 pessoas que encontras na própria comunidade cristã, não é? E Uma então, coisa, por uma parte, parecia frustrante, mas por outra tornava-se gratificante, né? Pela alegria, a forma como era recebido. E depois não só, aquele momento depois torna-se algo, não é, já do próprio bairro, não é, da própria aldeia, no sentido que mesmo aqueles que não queriam participar da celebração, de estar ao próximo do sacerdote, mas aos poucos aproximam-se por causa desse diálogo, desta abertura, né? exatamente. Então Uma são coisa, coisas bem marcantes, não é? exato. Uma coisa é o facto de vocês chegarem, por exemplo, a uma aldeia que tem 50, 100 pessoas e que só, por exemplo, 4 ou 5 é que são católicos. Mas, de qualquer das Exatamente, formas, vocês ajudam toda a gente. Os missionários do Verbo Divino, apesar de ser um grupo católico, ajuda qualquer pessoa de qualquer religião, independentemente de só ter 4 ou 5 católicos. E quando abre as portas para todos, não é? Eu exatamente. lembro-me que nós estávamos a dar formação, por exemplo, a professores, e vinham professores de todos os locais, alguns ficavam a dormir ao relento ou em condições nada boas, só para ter informação connosco. E muitos deles não eram católicos, mas vinham na mesma e as portas dos missionários abriam-se exatamente igual e o tratamento era exatamente igual. Não, e depois também, não é, a experiência com os voluntários, né, do grupo Diálogo, né, a forma como foram transmitindo, não é? Pronto, daquilo que traziam, mas também adaptavam-se à realidade do próprio povo e aquilo que encontravam, não é? E É, então não criava-se grupos, mas era para todos, era abrangente e pronto, isso marcava na vida deles, porque afinal sentiam-se que o exatamente. voluntariado não é outra coisa senão amor, não é? Exatamente. É o sentido de estar próximo do irmão Meu irmão. e com o irmão partilhar, mas também receber, não Qualquer é? voluntário, quando parte, parte exatamente com o coração aberto, seja ele Exatamente, católico, seja ele pois, da religião que for, ou mesmo sem ter qualquer religião, mas qualquer voluntário, quando parte, e uma coisa que eu acho interessante é que os voluntários tenham consciência, e eu acho que isso que se calhar é importante falar, de que muitas das vezes, por exemplo, no Cacolo, nós até tínhamos uma casinha, uma casa boa, condições boas, mas quando partíamos para as aldeias, dormíamos numa cobatazinha feita de palha e de exatamente, palma-pique, exatamente. mas o voluntário tem que se adaptar e muitas das vezes tínhamos que racionar a água ou até a própria comida, muitas das vezes nós vamos e eu costumo dizer, não levamos comida, só vamos àquilo que encontramos, não é? Pois, E o pois. voluntário é importante que ele tenha consciência de que tem que se privar de muita coisa que está habituado na sua casa, no seu país, mas que também a alegria que recolhe daí é extraordinária. Não, e o que dá alegria na missão é isto, não é? Quer dizer, você saiu do teu comodismo, não é? E vai encontrar uma outra realidade, não é? Mas é aquele sorriso, aquela alegria, a simplicidade de como eles te acolhem, não é? Do É, pouco que eles têm, mas não têm o receio de partilhar contigo, não é? nada, E isso exatamente. é realmente marcante e desafiante também, né? E eu acho que é isso, né? A missão é mesmo despir-se daquelas nossas vestes que aparentemente não é, nos dão conforto e ir ao encontro, também admitir que aquele irmão que está lá também está confortado onde ele está, não é? Mas que com a nossa presença é uma outra riqueza, não é? A E presença dos realmente voluntários é uma isso marcou própria bastante, não é? esperança. A Oi? presença dos voluntários quando vão para as missões e a população recebe os voluntários, sejam dele da Ama à Vida, seja eles do grupo que for, hum, a população, quando nos recebe, para eles isto é um sinal de que não estamos esquecidos. Estas pessoas vêm para nos ajudar, por pouco que lhes demos, mas acha que o facto de irem voluntários é sinal de esperança para aquelas pessoas. Não, quer dizer, com os voluntários, não é? Eles, pronto, recebem alguém que veio visitá-los, que veio estar com eles, não é? Mas que também veio partilhar com eles essa experiência de vida, não é? A própria experiência de missão, não é? E eu acredito que eles,
aos poucos recebem, não é? Recebem com alegria, porque sentem que estes irmãos saíram de tão longe, tiraram as suas férias para se dedicar pelos outros. Não é? Exatamente. E isso dá realmente uma alegria que eles não querem perder nenhum minuto, nenhum segundo daquilo que aqueles irmãos que vêm, não é, querem partilhar com eles, não é? Por isso que eles ficam sempre ao lado, querem acompanhar, querem andar juntos, não é? Querem mostrar, e, pô, então isso tudo dá mesmo o sentido de que nós estamos contentes com essa presença, não é? E queremos que esta pessoa também se sinta bem em Aqui. nossa casa, não é? Pô, E abrem-nos as portas para tudo. Eu estou a lembrar-me quando chegávamos às aldeias com o Padre João, as pessoas ficavam extremamente felizes consigo, porque era a visita do seu padre, que às vezes são aldeias, e é bom salientar que são aldeias que ficam a 80 ou 100 quilómetros e não há estradas, não há autoestradas, é fazer aquilo que antigamente se chamava, e que os militares conhecem, que é a picada, ou seja, nós vamos desbravando o caminho, raízes, estradas com pedras, com tudo, mas e algumas até é mato cerrado e nós vamos andando até chegar. E eu agora estava a lembrar Lembra-te quando fomos a Caungula, não é? Angola. Imagina por onde passamos, não é? Aquelas dificuldades da areia. Ficamos atolados. Acontece. Essa agora também, eu estava-me a lembrar de outra, mas essa era interessante. O que é que Foi aconteceu? interessante, né? Depois tomar banho no rio, estar lá com a natureza. Quer dizer, tudo isso são mesmo, não é, situações que nós vivemos na missão, não é? Agora, por falar nessa de Cangula, eu lembro-me, porque pronto, houve ali uma parte que nós vamos com o Jeep e, ok, terra batida, ok. Passado uns quilómetros, encontramos aquela areia que parece a areia do mar, aquela areia meio assim, não é movediça, mas é aquela areia muito fina. E de repente o Jeep fica atolado. Nem para a frente, nem para trás. Nem E para nós o que é que trás. vamos fazer à vida? Ora, toda a gente, estávamos nós, penso que estava eu, estava a Fernanda, estava a Catarina e não sei quem é que estava mais, já não Estava a me irmã Quintinha também. lembro. Em Maquintinha, exatamente. E então, bem, todos com paus, andamos a ir buscar paus e a tentar levantar com as mãos Limpar e um com... pouco a areia de baixo, limpar um pouquinho, puxa. Exatamente. E depois, nunca mais me esqueço, eu tinha uma máquina fotográfica, agora que falou nisso lembrei-me, e tirei fotografias de nós ali a fazer aquilo tudo e estive a ajudar. E de repente coloco a máquina fotográfica na parte de cima do Jeep, na traseira. Ok, esqueci-me da máquina e entramos todos para o Jeep, desatolamos o Jeep e toca andar. Pai andar, sei lá, pai 100 ou 200 metros, lembro-me, a máquina fotográfica, para-se o Jeep, volta-se para trás e a máquina direitinha lá. Sério. É, Mas acho que temos essas. Agora, e que falou também no Rio, lá está, nós não temos muitas das vezes, nós não temos um duche, temos uma bacia, um caneco, um bocadinho de água, e ok, e vamos fazendo, como eu costumo dizer, o chape-chape, e aí aquela águazinha dá para tudo, e conseguimos estar bem, e parece que a gente ganha uma energia que esquece completamente do duche, esquece de tudo. Essa ida ao Rio, eu nunca mais me esqueço que não tínhamos, eu lembro-me que estava eu e a Catarina e estava a Fernanda, mas não tínhamos nem sabonete, nem shampoo, e todas com o cabelo grande, ou seja o que for. Então o que é que nós tínhamos? Nunca mais me esquece. Tínhamos detergente da louça, um frasquinho de detergente da louça, e tivemos a lavar as panelas de fazer ali comida no meio do mato, à beira do rio, e disse, bem, vamos tomar banho. Já que estamos aqui, vamos lavar-nos um bocado. Toca a pôr, nunca me esqueço, lavarmos o cabelo com detergente da louça e toca aí com as panelas a pôr por cima, que eu acho que é extraordinário. E há uma coisa interessante, também podem ir à minha página de Facebook, porque muitas dessas fotografias de tomar banho no rio, de estarmos lá, estão na minha página de Facebook, eu depois posso pôr o link, e também da Ama a Vida, porque apesar de ser uma missão diferente, mas estas histórias são extraordinárias. Mas também há uma coisa importante para a Ladeira. Eu quantas das vezes percebia que vocês até tinham pouca comida para vocês, mas vocês, padres e irmãs, comiam menos para nos deixar a nós. E isso, um pai faz um filho ou uma mãe, mas nós deste lado sentíamos que vocês às vezes até era pouca comida para todos e tentavam aguentar-se
para não ter tanta vontade de comer e tinham fome como nós, mas comiam menos para dar, entre aspas, aos vossos, entre aspas, filhos que eram voluntários. E isso tocou-me sempre imenso, sabe? Não, Eu, mas isto é que realmente dá o sentido à missão, não é? Quer dizer, é a questão da partilha, é a questão da persistência, por exemplo, né? Imagina, nós íamos com dificuldades pelo caminho, mas mesmo assim queremos atingir a meta, queremos chegar ao lugar, não é? Seria dizer, não, olha, tem obstáculos, tem dificuldades, já não vamos caminhar. Mas não, a gente diz, não, com esses obstáculos temos que atingir a meta, né? Vamos encontrar lá do outro lado gente que nos aguarda, que nos espera. Então, vamos mesmo com as dificuldades, né? E isso é que dá alegria à missão também, não é? e as pessoas Pode. vinham atrás de nós, as pessoas querem estar connosco. Eu lembro-me de uma que fomos fazer casamentos, eram 2 casamentos a uma aldeia, não sei se você se recorda, e então chegamos lá e a preparação que aquela aldeia teve, porque casamentos era muito difícil, porque tem que se Pois, pagar pois, pois. o dote da noiva ou o que for, e nem qualquer pessoa tem esse, são costumes diferentes, são tradições diferentes, são culturas diferentes, e nem qualquer pessoa tinha dinheiro, mas a felicidade com que recebiam e depois com que nos recebiam também. Ou seja, nós éramos logo como se fôssemos família. Sim, eles nisto, realmente isto é gratificante, né? Quer dizer, eles viam sempre os hóspedes como realmente o irmão que veio visitar, não é? Então, não há aquela indiferença de dizer, não, eles são de outro país, eles são assim, mas a pessoa sente acolhida, não é? Sente à vontade, tenta comunicar-se com eles e eles recebem-o, não é? E realmente isso é muito Exatamente. importante. E Imagino. eu lembro-me agora de uma outra história que é assim, eu lembro-me de várias histórias, mas de qualquer das formas é assim, vocês os padres não são só os padres, às vezes são trolhas, porque vocês constroem coisas, vocês são professores, vocês são os catequistas, ok, são o padre, mas também são às vezes médicos, são enfermeiros, são parteiros. De Quantos de tudo um vocês pouco. Eu faço tudo que faz quase nada. não, vocês trabalham imenso, porque senão as coisas não aparecem, não é? Mas o facto só de orientar e de estar é extremamente importante. Agora é assim, e eu imagino que mesmo durante a guerra não tenha sido fácil. Ou seja, as populações sofreram imenso e vocês também, porque há aqui histórias de pessoas que passaram por situações terríveis e que nós ainda vamos ter a oportunidade da Ama à Vida aqui entrevistar algumas pessoas que estiveram em conflito armado e que tiveram, porque você mesmo assim também esteve, não é? E nessas alturas, diga-me uma ou duas situações que as populações protegiam os senhores padres, as irmãs, desses conflitos e dessa agressividade que a guerra provoca no ser humano. Há uma coisa que sempre foi, não é? É que, pelo menos, os missionários foram sempre vistos como pessoas de bem, não é? No sentido que não distinguiam quem era da guerrilha, quem era do não sei o quê, não é? Eles estavam para todos. E então, com este sentido, não é? Então, tanto de um lado como do outro, procuravam protegê-los, não é? Mas pronto, havia aquelas épocas de traição, do mal-entendido, não é? Então, ali às vezes, não Havia, é? E o mais interessante é que durante essa época de guerra, os missionários sempre estiveram em todos os lados, exatamente. não é? Nunca Levavam abandonaram. avante a missão e visitavam, não é? E às vezes levavam medicamentos, levavam sal, assim, coisas bem básicas, essenciais, porque do outro lado às vezes não havia, né? Exatamente. E que era extremamente E importante. então realmente isto criou um grande impacto que a igreja também, não é? Ganhou solidez, pelo menos no território de Angola, né? Por causa Exatamente. desse tipo de testemunho. Pois, pois. Outra coisa que estava aqui, que me estava a lembrar também, é a importância dos voluntários que vão e que partem, mas com objetivos definidos, que podem ser alterados ao longo do projeto de missão, daquele mês, porque nós vamos sempre nas férias, os jovens vão sempre nas férias, nas suas férias das escolas, das universidades,
mas a importância de que, e eu acho que era bom isto salientar-se, que é assim, o voluntário não vai só porque quer ir. As pessoas têm que lembrarem-se que aqui em Portugal ou em qualquer país tem que existir uma formação para que o voluntário chegue lá e saiba adaptar-se, saiba fazer a aculturação juntamente do país onde está e com as populações onde está, porque nós temos vivências diferentes, costumes diferentes, culturas diferentes, e às vezes o querer ser voluntário pode estragar todo o trabalho que está a ser feito pelos missionários, pelas irmãs, por outras congregações, por outras religiões, seja o que for, mas a importância, acha que é importante o voluntário formar-se cá em Portugal ou noutro país e depois partir, porque partir só porque quer dar e que quer fazer pode estragar. Eu estou a dar aqui um exemplo que me lembra agora, que é, por exemplo, nós chegamos. E eu aconselho sempre as pessoas nas formações, eu dou muita formação cá em Portugal a instituições de voluntariado e a universidades que me pedem para dar formação aos seus voluntários, e muitos deles são médicos, enfermeiros, e o que é que acontece? Aquilo que eu lhes digo sempre, ter muito cuidado, por exemplo, com os exemplos que damos. Nunca escolher ninguém da população para dar o exemplo. Porquê? E lembro-me de uma situação que é esta. Imaginemos que nós estamos a falar e vamos dizer que aquele senhor que está ali na plateia vai fazer de conta que é o bom e o outro, que está do outro lado, vai fazer de conta que é o mau. As populações, muitas das vezes, podem achar que nós que estamos deste lado sabíamos que o outro era mau e começam a olhar de lado, por assim dizer, e a colocar essa pessoa à parte. Porquê? Porque nós demos um exemplo, ou seja, acha que é importante os voluntários terem formação própria, saberem muito da cultura para onde vão e depois é que devem partir? Olha, eu falando pela minha experiência e enquanto provincial de Verbo Divino, estava muito ligado principalmente com os voluntários, não é? Que vinham principalmente de Portugal e depois ultimamente de Espanha. Exato. Uma das coisas que sempre me chamou a atenção é a forma como eles chegavam e logo queriam ir no lugar específico do trabalho. Não é? Não chegavam e diziam, não, aqui ainda estamos na cidade, estamos acomodados, então vamos ainda ficar algum. Não, chegavam logo e diziam, onde é que é a missão X? Não é? E logo, se for domingo, se for sábado, se for, partem logo, não é? E isso sempre me chamou a atenção, no sentido que é a consciência. Quer dizer, estão conscientes de que, olha, nós partimos e queremos manter este partido, não é? E estar com as pessoas. E depois, depois de tudo terminar, é a partilha que se faz, não é? E pelo menos da minha experiência que eu tive, todos sempre, não é, saíram tocados com uma outra coisa, não é? E a gente sentia que é algo que brotava mesmo do coração, não está a falar só para agradar ou para... Não é? E às vezes você via como as pessoas se emocionavam ao partilhar a experiência, Eu não é? chorava sempre. Não é? A última vez, por exemplo, estava uma jovem, ela, pronto, ela veio com um grupo de Espanha, mas ela é de Portugal, não é? E ela simplesmente, conforme ela partilhava, você via as lágrimas a cair, não é? E pronto, não era uma jovem com muitos sonhos, com muita coisa, né? E ela tirou o tempo dela para isto e ficou tão tocada que ela própria dizia, olha, se tudo dependesse só de mim, eu ficaria mais um ano, não é? Então eu digo que realmente, pelo menos a nossa experiência, a minha experiência pessoal, tem sido muito positiva, não é? Mas focando, acha que deve haver formação para voluntários em Portugal ou em Espanha, ou onde for, os voluntários antes de partirem, os grupos que os mandam e que os enviam, devem lhes dar formação? Não, normalmente eu noto mesmo o diálogo, não é? O diálogo antes de partirem tem encontros, tem partilhas, e mesmo de Espanha, não é? Os de Isso é Espanha eles importante. fazem uma caminhada mesmo, a partir desta caminhada que fazem, então, aqueles que se inscrevem, não é? E a partir da formação, então, podem selecionar quem está realmente preparado para isto e não, não é? Porque Exatamente. também temos que pensar naquilo que nós chamamos de choque cultural.
Isso Exatamente, pode ser frustrante e frustrar para toda a vida uma pessoa, né? exatamente, Então, eu acho que, pelo menos dos grupos que eu tenho tido contato, tenho tido a formação, e então eles vêm já conscientes, não exatamente. é? Que vão encontrar situações, realidades que não vão de acordo, não é? E o que mais me chama a atenção nisso é que eles sabem como separar as coisas, não Exatamente. é? Eu acho que Pois, eles sabem que Portugal, por exemplo, a realidade é essa, é assim, mas não, eles adaptam-se à realidade que encontram, não exatamente. é? E é assim a missão. Né? A Olha, gente imagina se você vem de Portugal e toda hora vai dizer, não, mas em Portugal é assim, mas em Portugal fazemos. Não isso é errado. funciona, Não, não não funciona. funciona, né? Até Mas porque, todos eles, eu via aqueles jovens iam para o hospital lá no Dundo, não é? E voltavam cansados, mas animados, exatamente, não é? E encontravam tantas dificuldades, porque as coisas não estão. Mas mesmo assim eles estavam comovidos, animados e ainda queriam mais. exato. Né? Eu digo, eu Então, dou isso é fruto da preparação que eles próprios fazem antes de ir para a exatamente. missão. E é Eu muito importante. estava-me a lembrar de uma situação que se passou no Cacolo e que nunca mais me esqueço e que me enriqueceu, e aprendi imenso, que foi eu quando estava a dar formação aos professores, e nós tínhamos cerca de pai, 70 ou 80 professores, que ao fim do dia vinham e se juntavam. Eu nunca mais me esqueço de uma situação que era, eu estava a dar formação, e eu já devia de estar com um bocado de malária, porque eu lembro-me que estava mais sensível e assim, e então o salão era aquele salão ao lado da casa que estava aberto. Quando eu digo salão, é uma casinha grande, onde se faziam as reuniões do grupo católico e que tinha aquelas folhas de zinco, era o nosso telhado e pronto. E tínhamos um quadro daqueles de transportar de giz, que nós levamos o giz daqui e tínhamos. E então, eu nunca mais me esqueço que estava a dar formação ao fim do segundo dia, o terceiro, e abre-se ali a porta do fundo e eu via uma cabeça a espreitar. Um dia, segundo dia, aquilo começou a mexer comigo, quer dizer. E eu disse: ó senhor, se quiser entrar, entre, se não quiser entrar, não entre. Mas não esteja sempre a abrir a porta, porque está a perturbar a minha formação. E eu tinha ali 70 professores ou mais. E a pessoa fechava a porta. Aquilo acabou por me irritar, lá está a nossa consciência de cá, e eu vou, assim um bocado já aborrecida, em direção à porta, e abro a porta, porque pensei assim, pode ser alguém que esteja aqui só a querer perturbar, ou aqui, e quando eu vejo, se tivesse um buraco, enfiava-me lá dentro, foi a maior... Eu não sei o que senti, eu não chorei, porque acho que ao longo destes anos eu já fui ganhando um bocadinho desse estofo de me controlar, e eu abro a porta e o que é que vejo? Vejo uma pessoa de joelhos, uma cadeira de rodas atrás de si. E eu não sei se ele depois fiquei a saber, pronto, que tinha uma doença em que os ossos não evoluíram, era um professor até de outra religião, que não era católica, e que queria vir assistir. Ou seja, ele vinha de cadeirinha de rodas, saía da cadeira e como não entrava, porque depois também ainda há culturalmente aquela situação de que é deficiente e não é tão bem visto, porque pode ter maca, pode ter defeito, ou tem isto, ou tem aquilo, a nível cultural, e ele que achava que não poderia entrar por várias coisas, ou pela religião, seja o que for, e ele queria aprender, e ele era um excelente professor que no final tive todo orgulho em lhe dar o diploma. E quando eu vi o senhor, eu parece que me espetaram uma faca, eu fiquei e disse, consegui ter o discernimento de dizer assim, quer assistir às minhas aulas? E ele disse sim, mas eu não sei se posso. Eu disse, pode sim senhora. E ele entra e eu dei aquela aula, sou sincera, e isto às vezes eu ainda fico assim um bocadinho comovida. Eu disse, meu Deus, como é que isto, Fátima, esquece, dá aula e depois logo vais fazer isso. E lembro-me de chegar a casa, contar isto a vocês, e quer dizer, chorar, porque eu não tive a reação certa. Então é importante termos essa formação. E esse Não, isso sim. que de cadeirinha de rodas, ele era excelente professor, dentro das limitações, porque é assim, durante os períodos de guerra, e foram muitos anos, não havia formação, não havia nada. Estes homens e mulheres são homens e mulheres que
que querem ensinar o pouco que sabem. Não têm a mesma formação pedagógica, os mesmos recursos, porque eles não têm livros, muitas das vezes podem ter um caderninho para aproveitar, uma caneta, mas não têm um PowerPoint, um computador, um data show para nós mostrarmos e darmos. Então, dentro do que podem, é assim, aquilo para mim foi um grande ensinamento e imensas situações que tive, de que quantas das vezes nós é que temos que ir ter com o coração, temos que perceber o que está do outro lado e por isso a formação em Portugal é extremamente importante. Eu lembro-me dessa história, mas lembro-me de outras, quer dizer, a população também nos põe à prova, a ver até que ponto, porque as pessoas e a população sabem ver se nós vamos de coração aberto ou não. Sim, sim, quer dizer, porque também é assim, não é? É assim, de um modo geral, não é? A experiência, cada um tem a sua própria experiência, não é? Mas quando a pessoa já tem uma formação, já encara as coisas com mais maturidade, é verdade que esses choques lhe fazem crescer, não é? Quer dizer, a princípio dá aquele choque forte, qual seria a reação, mas aos poucos a pessoa vai crescendo também, tá a ver? E então isso depois aos poucos nos ajuda cada vez mais a estarmos mais assentes naquilo que é a própria missão, não é? E a própria formação permite que os voluntários de qualquer associação, de qualquer organização, ONG, permite-lhes também ganhar alguma maturidade, permite-lhes ganhar algum estofo que não é completo, porque quando chegamos, e eu costumo dizer, nós vamos mentalmente preparados para uma série de fotografias engraçadas que vemos aqui ou acolá na internet ou na televisão, mas a realidade de chegar lá, de ver que eu em Portugal tinha condições de arranjar rapidamente medicamentos, rapidamente roupa, rapidamente comida, e eu aqui não consigo. Às vezes até tenho dinheiro, mas não consigo, porque ou as coisas são muito caras, ou então não existem. E isto psicologicamente para um voluntário arrasa e fica com Sim, as derrota calças mesmo. Pois. Não, isto derrota. Torna-se um pouco frustrante mesmo. mas o Padre João é que poderia nos contar outras histórias que tem tido com voluntários. Vá, lembre-se lá de algumas. Não, há uma outra história, Até foi uma comigo. história, né, que íamos pelo, pronto, isso também é outra, não é? Íamos pelo Quilo, não é? Íamos com uma primeira visita do bispo, e então a Fernanda, a voluntária também, não é? Colocou-se na caravana, e chegamos a um meio, o carro enterrou, e ali todos nós tínhamos que procurar materiais, ou paus, pedras, para poder tirar o carro do suplício onde estava, né? Agora imagine, ficamos aí quase 1 hora, e o povo do outro lado esperava já 2, 3 horas, né? E então foi uma experiência realmente, para quem que vai pela primeira vez, não é? Imagine um bispo que vai pela primeira vez em visita, e encontra esse obstáculo, e mesmo como bispo também ia lá com as suas pedras, com os seus paus, todos nós, não é? Ficamos em... foi uma outra experiência que realmente, chegando ao outro lado, com aquela alegria, os cânticos, quer dizer, praticamente esquecemos. Esquecemos do que tinha acontecido e passado. Eu lembro-me também agora de uma outra história que é no Cacolo, onde estivemos juntos, em que tinha ali uma série de jovens, e quando eu digo jovens, dos seus 14, 12, 13 anos, até aos 20, 20 e poucos, em que andavam ali muito dispersos, ou seja, às vezes faziam coisas boas, mas também faziam coisas menos boas, não é? E nós tentamos juntá-los e arranjar ali um projeto, que foi quando fizemos ao lado da igreja, que levamos daqui uma Nossa Senhora do Carmo, que foi entretanto oferecido, e levamos essa Nossa Senhora, e depois foram os jovens que foram buscar pedras para construirmos aquele, como é que é de dizer, como é que se chama, como é que vocês chamam aí, para pôr aquela Nossa Senhora do Carmo na altura? A gruta. A gruta, e que os jovens é que construíram a gruta, o que eles trabalharam para construir, que ainda lá está, ou seja, os voluntários partem, podem fazer muito ou pouco, mesmo que façam pouco, mas hão de deixar marcas para a vida toda nas pessoas que ali estão
e também eles próprios irão ter marcas para toda a vida, positivas. Não, isto é assim mesmo, quer dizer, é como dizem, né, que cada um vai colocando uma pedra e a construção está se fazendo, né? Exatamente. E é assim, não é? O voluntário vem, talvez colocou uma pedra e outros vão colocando e quando darmos conta já está tudo feito, né? Exatamente. É um incentivo, é animar os jovens, as comunidades. Isso também ajuda eles a tomarem consciência, não é? Que afinal eles também podem. Exatamente. Ou seja, nós não Ah, podemos cair no egoísmo de eu só quero ser eu a fazer. Não. não, Perceber que hoje, este ano, eu coloquei uma pedra. Daqui a 4 ou 5 anos eu não vou poder ir, mas outros vão colocar a segunda, a terceira, a quarta pedra para se erguer e fazer caminho, não é? e depois ficam as lembranças. Olha, no tempo da irmã Fátima, passou por aqui, tivemos esta oportunidade com ela, aprendemos com ela isto, ela nos indicava isto, fazíamos isto com ela. Quer dizer, ficou, não É, é? E isso fica por anos e anos, não é? É exatamente. gerações e gerações que vão ouvindo dessas histórias, né? Eu ainda hoje recebo no meu Facebook mensagens de pessoas, porque alguns agora já têm naquelas zonas, Ah, outros pois, na altura não pois. tinham, mas tenham, e conseguiam, e ainda recebo, oh, irmã, como é que está? Quando é que nos volta a visitar? Eles chamam-nos irmãos e irmãs, não é só porque acham que somos freiras ou padres, não, não. Não, não, irmandade, a fraternidade, a proximidade, né? Quando nos tratam por irmãos. Pois, Lembro-me agora, por falar na internet, que nós no Cacolo não tínhamos muita internet em casa, não é? Não havia. não. Então, nunca mais me esqueço, e agora lembrou-me, de repente, que são tantas histórias. Havia em frente aquele senhor do Salufuma, daquela Calo fuma, sim. Salufuma, o Tosé de Salufuma, que tinha internet na padaria. Ele era português, tinha internet na padaria e deixava a internet ligada ao fim do dia para que nós, os voluntários, fôssemos para a porta, sentados no chão, para conseguir um bocadinho falar com a família pela internet, um bocadinho, e não era muito tempo, porque depois aquilo desligava, não é? E ele deixava. Eu nunca mais me esqueço que o meu sobrinho, aos anos que isso já vai, meu sobrinho era pequenino, era bebê, e eu queria vê-lo. E então, só àquela altura é que eu podia. E nunca mais me esqueço que era vários jovens da população de Cacolo, com uma vela, eu sentada em frente à porta da Da padaria, padaria. com o computador, com a bateria mais ou menos carregada, porque não havia muita luz, era o gerador, e eles com a vela, para que a minha família visse a minha cara, porque já estava tudo noite, era escuro, e eles com as velas a tentar iluminar a minha cara, para que a outra parte aqui em Portugal conseguisse ver-me e eu conseguisse vê-los a eles, ok, eles tinham luz elétrica cá, mas eu no meio da rua não conseguia. Então tinha jovens e colegas de voluntariado com uma vela a apontar para a minha cara para que iluminasse, para que aqui em Portugal me vissem. Isto é extraordinário. Nunca mais me esqueço. Não, são experiências mesmo que a gente tem que levar para a vida e partilhar com outros que... Pronto, é verdade que agora aos poucos as coisas vão mudando, né? Mas para aqueles tempos realmente era desafiante, mas no fim do dia também gratificante, né? Outra situação que me recorda que foi, nós chegamos ao Cacolo e ficamos encantados, não é? Porque é uma aldeia muito bonita e tudo mais. E entretanto, nunca mais me esqueço que um dia de manhã, ora bem, nós na noite anterior tínhamos, isto é para que as pessoas percebam que os seus padres não têm tudo aquilo que querem, nem comem tudo aquilo que querem. É conforme às vezes vão encontrando. E usa-se muito a carne seca, não é? E no dia anterior nós tivemos cabra, carne seca, não sei se era de veado, se era de cabra, o que era, e comemos aquela carninha seca, que foi feito um refogadozinho com fungi, bem batido, com aquele molhinho e pronto, e fungi é água com milho, farinha de milho, e conseguimos e ficamos bem, naquele dia comemos bem, e aquela noite comemos bem, e nunca mais me esqueço. Ao outro dia, eu ponho-me a pé, queríamos partir cedo, porque a gente parte por volta das, sei lá, põe-se a pé às 4 da manhã, que já é dia, para depois arrancar para as aldeias ou para fazer os nossos trabalhos. E eu não sei como é que olho e vejo em cima do capô do carro qualquer coisa.
e vou ver o que é que é. E o que é que era? Era o resto da carne seca que estava em cima do capô do Jeep, com muitos mercõezinhos a sair, para depois continuarmos a comer e era para acabar de secar a que estava lá dentro. Eu caladinha, fui chamar os outros, já tínhamos a barriga cheia do dia anterior, por isso a comidinha já lá estava e não nos fez mal nenhum, comemos bem e estamos todos aqui bem. E eu fui chamá-los e disse: vão ali ver a carne que ali o que ali está. E era tudo: ai, eu não quero desta carne, ai, eu não quero isto. Opa, mas vocês ontem comeram, não é? E estão aqui, maravilhosos. E caiu-nos tudo. É, é, é adaptação. Não, são realmente, não é? Porque são essas experiências que marcam, não é? Porque a gente chega, eles te dão do melhor deles. E o melhor deles é E que para nós não é assim tão fácil, principalmente, pronto, é questão de costume, o hábito. o costume e o hábito. Ó, estamos aqui, Mas no fim do dia, você também sabe que, pá, se não comer isto, já não tem outra. E não tenho E força. então diz, mas se eles estão a comer, eu também posso comer. Exatamente. Exatamente. E ali comemos. É. É. Agora outra situação. É assim, vocês já passaram muita fome. Já passamos por? Muita fome também nos tempos. Não, já passamos de privações de muitas coisas, não é? E às vezes mesmo, imagina, percorríamos lugares que você saiu de manhã, só vai chegar à noite. Então todo esse período quase não tinha nada, e depois chega, as pessoas também tinham as suas dificuldades, não é? E, realmente era desafiante, não é? Era muito desafiante que você tem que adaptar-se a ele, à realidade deles. Imagina se eles têm só uma refeição por dia. Você não vai exigir que você tenha 2, 3, também não está a ser justo, não é? Você tem que adaptar-se. E parece que a fome desaparece. A gente tem fome, mas depois vai controlando. Agora, nós já estamos quase a terminar e eu gostaria só de lhe perguntar que é assim, o descanso, um bocadinho do descanso, para quebrar psicologicamente com tanta adversidade, é importante para os voluntários, ou seja, nem que seja de 15 em 15 dias, pararem um bocadinho e estarem entre eles, conviverem um bocadinho. E eu isso, ou então à noite fazerem as suas partilhas do que correu bem, do que correu menos bem. E há uma coisa que para mim é muito interessante. Nós tínhamos sempre, e eu dou isso nas minhas formações e digo isso muitas vezes, saber parar. Porque eu aprendi muito, eu não sabia parar, não sabia fazer uma série de coisas e que vou aprendendo a fazer e a conviver, e todos nós temos uma aprendizagem muito grande. Mas eu tenho aqui uma coisa muito engraçada que era, não era bem isto, a gente fazia, mas é assim, às vezes à noite parávamos um bocadinho, quando tínhamos, porque nem sempre tínhamos isto, às vezes a gente parava um bocadinho e bebíamos a nossa cuca. A cuca. A nossa cuca. Era uma latinha de cuca que dava para, ok, fazer um ou dois, que era a cerveja de lá, e nós bebíamos aquilo, parecia um manjar, e conversávamos. Isso também é muito bom, a partilha. Não, isso anima, não é? Porque a partilha dos altos e baixos, não é? Como superar, como, não é? Adaptar-se. É isso, não é? Depois tínhamos momentos também de lazeres, não é? Às vezes saíamos, não é? Íamos fazer lá os nossos piqueniques, íamos passear pela cidade. Mas isto era mesmo parte, não é? Era parte toda do processo. Tem que Também não podíamos estar só centrado ao trabalho também não justificaria. Depois há um E desgaste. podia tornar-se um pouco frustrante e cansativo também, não é? O que é que incentivava os voluntários que possam vir a partir da Ama a Vida ou outras congregações ou outros grupos ou ONGs, quando partem, o que é que era importante eles levarem em projeto ou em consciência para poder ajudar as populações? O que é que acha que será importante um voluntário pensar ou sentir ou querer antes de partir? Olha, pela minha experiência e daquilo que eu acho que tem sido muito louvável, não é? É que os voluntários, quando partem, eles levam praticamente materiais que vão de acordo com cada um aquilo que pode fazer. Não é? A gente nota que quando há no grupo há enfermeiros, então há tendência de trazer os medicamentos. Quando há professores da formação, então há tendência de trazer um material didático, não é? E eu acho que isso tem sido gratificante, porque a pessoa que vem já com os seus subsídios.
Ok, não é? E ali realmente identifica-se, não é? E vê que ali ele pode dar, exatamente. não é? Angola, Pá, Angola precisa cada vez mais de voluntariado. Vários países, mas não, vamos falar concretamente de e Angola. incentivamos sempre também, não é? Incentivamos mesmo, pois. Os missionários estão Incentiva. abertos e de portas abertas para receber voluntários. O que é que as pessoas podem fazer para se inscreverem? Ou seja, é estar em contacto connosco, a Ama a Vida ou qualquer outra congregação ou outro grupo, mas acima de tudo, acha que é importante, quando parte, também perceber que pode ter um projeto muito bem feito em Portugal e chegar lá e não fazer nada desse projeto porque as circunstâncias daquele momento exigem que sejam feitas outras coisas. Deve de haver uma mente aberta para dizer: eu não consigo realizar o que programei em Portugal, mas vou aqui adaptar-me e fazer o que for necessário para esta realidade agora, que já não é necessário aquilo que eu preparei em Portugal. Não, por isso que normalmente quando os voluntários, não é, manifestam o desejo de vir, sempre a vir a fazer a missão, não é? Eles normalmente também dão algumas propostas naquelas áreas que eles podem atuar, não é? E nós como congregação do Verbo Divino normalmente olhamos à volta das missões, onde é que realmente podem ser eficientes, não é? E podem realizar aquilo que são os próprios projetos, não é? E agora, Na os realidade, missionários do Verbo você Divino vem vão e não tem necessitar. um campo de ação, é tudo trocado, né? Exato. Fica um pouco complicado. Ao Padre João Ladeira, e neste momento, o que é que Angola precisa a nível de voluntariado? Deixarmos aqui o apelo às pessoas que queiram vir a fazer parte da Ama a Vida ou de outra com um projeto ou associação, o que for. O que é que vocês precisam neste momento a nível de voluntários? Olha, nós atualmente estamos muito envolvidos, por exemplo, na questão da educação e saúde, não é? E então, nisto temos o campo aberto para todos aqueles que vêm fazer o voluntariado, tanto na área da saúde como na área da educação, não é? Pelo menos encontram e identificam-se, né? Mas isso também não significa que outros não tenham a possibilidade, não é? Mas desde que eles próprios manifestem, não é, aquilo que é o campo, a área que eles podem contribuir, são sempre bem-vindos, não é? Eu lembro Depois também, hoje temos campos de agrícolas, não é? É questão de engenharia, de uma outra coisa. Quer dizer, as há sempre mamás da alguma coisa por Jamaica. fazer. Ajuda. Eu lembro-me que, por exemplo, eu quando parti para Angola, e já fiz muitas missões em Angola, algumas sozinha, outras com um grupo de diálogos, havia pessoas que não é preciso ter um curso, nem é preciso ter uma licenciatura para poder partir. Eu lembro de Pois, trabalhos extraordinários que foram feitos pela Vidinha, pelo Augusto, por várias pessoas que estiveram lá e que não tinham licenciatura nenhuma, e cada um trabalha com as mamãs, com as mulheres na parte da ajuda da casa, da agricultura, e muito bem, ou seja, estamos por quase a isso, terminar. por isso, para os voluntários, a missão está sempre aberta, não é? E cada um naquilo que pode dar como seu contributo, não é sempre bem-vindo, não é? Agora, não podemos só pensar porque eu sou especialista nisto, eu estou naquilo, ficamos presos e amarrados, não é? Porque Exatamente. realmente a missão é desafiante e podemos nos adaptar à realidade que podemos encontrar lá, não é? E ajustando naquilo que nós sabemos fazer, não é? E podemos fazer. Não Exatamente. é? Então, eu acho que é sempre bem-vindos, que não desistam, não é? A pandemia que não seja um momento de ofuscação das coisas, não é? Mas que também desperte aos poucos que do outro lado há outros que podemos partilhar juntos, não é? Exatamente. É, Estamos quase a terminar e eu só queria lhe dizer o seguinte: eu queria lhe dizer, acima de tudo, que foi extraordinário trabalhar consigo e trabalhar com muitos outros missionários e irmãs, sim, porque aprendemos imenso, eu aprendi imenso consigo. Até olhar para mim própria, quando me corrigia, quando dizia não estás certa, não estás bem, foste, errastes ou fizeste muito bem isto. Um, e aquilo que eu lhe quero dizer é que
certeza absoluta que a Ama a Vida vai também. Nós já éramos para ter partido para a Argentina com um grupo de Ah, 6 pois, voluntários. pois. Não foi possível em 2019, não será possível, não, em 2020, não foi possível agora em 2021, mas para o próximo ano iremos partir. E há uma outra coisa, Angola também é um local onde nós queremos ir, se a pandemia nos Ai, permitir serão sempre e tudo mais. bem-vindos. Mas acima de tudo, eu não quero que perca esse sorriso que tem, a vontade, a sério, porque eu recordo, eu digo sempre, o meu amigo da gargalhada bonita, do sorriso bonito, porque eu trabalhar com essa alegria que você tem, essa força. Eu sei que às vezes desanima e às vezes também fica frustrado, de certeza absoluta, por não conseguir atingir os seus objetivos. Mas nunca perca essa força, porque nós deste lado de cá estamos cá para o apoiar também, percebe? Obrigado, Seja, no que quer que seja. muito obrigado. Eu também, não é? Desejo a mesma força que tendes, não é? Principalmente animar os mais jovens a despertar este interesse pelo voluntariado, né? Pela missão, né? Isso é louvável, né? Imagina, é como transmissão de valores, não é? Exatamente. Fizeste a tua missão, agora também queres despertar o mesmo interesse aos mais jovens, não é? E eles vão se comovendo também, principalmente pelas histórias, pelas próprias experiências de vida, não é? Exatamente. Então, eu acho que mantenhas essa força e coragem, não é? Porque isso também exige coragem, porque às vezes Exatamente. a gente está projetando, mas fica frustrado depois. Exato. Mas nunca desistir, já? Exato. É assim, Mantenha essa força, anima-os, não é? anima. E então eu sei que tudo vai correndo bem, Sim, sim. não é? Até porque assim, nós E não... acredito que a partir de 2022 as coisas já vão tomar outro rumo Eu espero que sim. e a gente reza por isso e ter-vos de novo aqui, não é? Exatamente. Há Para uma outra partilharmos não só as nossas alegrias, mas também a nossa própria missão. exatamente. E eu só queria dizer que, assim, para qualquer pessoa que nos esteja a ouvir e a ver, nós podemos fazer parte de muitas coisas, de muitos grupos. Uns partem para a África, outros vão para a Argentina, outros vão para a China, outros vão para outros locais. E em Portugal, eu dou o meu exemplo, eu faço parte da Ama a Vida, eu faço parte do Diálogos, eu faço parte da Because I Care, eu faço parte do Fafa Ajuda, eu faço parte do grupo Dividir para Amar aqui na paróquia, ou seja, são 5 pelo menos, e conseguimos ter um bocadinho de tempo, é uma questão de gerir o tempo. E Isso é nós às vezes importante. pensamos, não fiz isto porque não tive tempo. Se eu organizar o meu tempo aqui em Portugal, eu consigo ter tempo para tudo. Eu organizei-me para falar consigo hoje, organizei-me para fazer as coisas que tenho que fazer em casa, para dar formação, para o que quer que seja. E às vezes Não, basta mas é tirar assim. uma hora do nosso tempo para É dar. uma questão mesmo de cronograma, programação, e a gente Consegue. consegue, consegue. Exatamente. Basta a vontade, como dizem. Exatamente. A Basta. força da vontade é o segredo da vida, né? Exatamente. E por isso, como também quero agradecer-lhe, Padre Ladeira, amigo Ladeira, porque nós já fizemos muito juntos, não só em Cacolo, mas noutros locais e mesmo em Luanda, porque os missionários do Verbo Divino estão em várias partes do mundo, não só em Angola, estão em várias partes do mundo, basta ir ao site dos missionários do Verbo Divino aqui em Portugal e vocês conseguem encontrar os vários locais onde poderão vir a fazer missão, mas dizer que estes homens e mulheres, as irmãs também da congregação, podem fazer, qualquer um de nós pode chegar perto e trabalhar. E é o que eu digo, o ser voluntário não tem que ser só partir, o ser voluntário é aqui também, nós fazemos aqui, fora Sim. daqui, não é? Onde estamos, tudo começa. Exatamente, onde estamos tudo começa. É ali mesmo onde começa. É. E eu E só se espero, partirmos também, damos continuidade do que já começamos. exatamente, eu só espero Pode. que a Ama a Vida consiga também fazer esta sua caminhada e que seja uma caminhada longa e que seja uma caminhada produtiva e extraordinária para todos. A Ama a Vida é amor, missão, ajuda, voluntariado, igualdade, dignidade e amizade E a por amizade, todos. acima Como de diz tudo. Santo Arnaldo Jansen, e para terminar, amigo e Padre Ladeira, muito obrigada por estar connosco. Muito obrigada por partilhar as suas experiências. Nós estávamos aqui horas a falar consigo, a contar histórias, mas como diz Santo Arnaldo Jansen, o fundador dos missionários do Verbo Divino, a nossa casa é o mundo. Não vamos ficar Exatamente. presos no nosso umbigo. Onde estivermos, estamos em casa. Que nos Exatamente. sintamos sempre bem.
Obrigada. Um grande Obrigado. Um grande Pronto. beijo para todos, Obrigado, igualmente. para todos os senhores padres, para todas as irmãs que eu já conheci ao longo destes anos de missão em Angola e noutros países, mas para todos vocês, acima de tudo, que nos estão a ouvir e a ouvir aqui o testemunho do Padre João Ladeira, é assim, juntem-se a nós, ou a qualquer outra pessoa ou associação que esteja perto de vocês, mas saiam do vosso pequeno mundo que é a nossa casa e vão conhecer a casa e o mundo dos outros, porque isso é que é viver, sair de nós e darmos aos outros. É isso? Obrigado, de coração, é? Tudo de bom Obrigada para si também. também. Um grande beijo para vocês. Bom, Um forte abraço, beijinho força. grande. Cuidem-se Tchauzinho. nesta pandemia. Muito obrigada. Um grande abraço. Obrigado. Obrigada. Tchau, tchau, tchau.